Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer para falar com você um pouquinho hoje da falta de dinheiro. Isso na visão das terapias quantiônicas da qual eu sou criador. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte dessa egrégora, tá bom? Muito bom. Todo mundo se queixa da falta de dinheiro, né? É difícil viver com falta de dinheiro, né? E por que isso acontece? O que acontece de tão difícil de entender que existem fases da vida que a gente fica numa situação financeira delicada, enfim, a gente corre atrás, se esforça, e o salário sempre é mais curto do que o tamanho do mês, né? E não dá para esticar, porque parece que é elástico que já arrebentou, enfim, estamos sempre correndo atrás. Bom, nós temos que fazer uma explicação aqui relativa ao dinheiro em si. O dinheiro em si é uma mercadoria de troca, né? É um produto de troca. É uma ferramenta. E como eu já disse algumas vezes, ele foi criado com a intenção de minimizar as dificuldades mercadológicas, porque na antiguidade, quando as pessoas começaram a comercializar, isso começou a acontecer nos feudos, no tempo de França, né? Para fora dos muros do palácio, onde a plebe se reunia e iam trocar mercadorias, né? E assim é que foi criada a Feira Livre, que existe até hoje e tal. E existia uma dificuldade na época, porque pessoas que tinham para vender coisas de muito valor não tinham como fazer um ajuste para trocar com as mercadorias do outro que tinha menor valor. Eu já cito vários exemplos, né? O sujeito tinha um boi para vender uma vaca e o outro tinha uma galinha. O valor não era o mesmo, né? E quem queria vender uma vaca não precisava de 50 galinhas para compensar a vaca. E aí foi criada a moeda e passou a se determinar um preço, um valor de tantas moedas para cada produto, para cada objeto a ser comercializado, ficou mais fácil. Acontece que o dinheiro virou um instrumento de poder. Ele não tem mais aquele papel da troca, de compensar uma determinada coisa que eu preciso adquirir. Não, virou uma ferramenta de poder. Então, a humanidade quer ter cada vez mais, não porque seja necessário para comprar coisas, mas porque quem tem muito dinheiro estocado, relativamente tem a noção de que tem muito poder. E isso está atrelado ao sistema de corrupção que vive no mundo todo. Não é um privilégio do Brasil ter a corrupção do jeito que é desenfreada. Não, isso é do mundo todo, é da humanidade, né? Enfim, esse é um outro tema, a corrupção, depois para a gente abordar com mais calma. Mas na situação de dinheiro, se a gente tem que separar, no caso, aquelas pessoas que vêm para uma encarnação e vivem na miséria, promiscuidade, né? Então, a miséria não é necessariamente aquela situação de promíscua. Então, existem as pessoas que vivem na promiscuidade, que não têm dinheiro e simplesmente sobrevivem. O que interessa é ter um pão para comer agora e continuar mais algumas horas vivos, né? E para isso, essas pessoas que vivem nesse tipo de miséria promíscua, não interessa valores morais. Se consegue o pão de qualquer forma. Então, nesse aspecto mais bruto, aí estão muitos espíritos que necessitam do contato no mundo um pouco mais evoluído como o nosso, que é a terceira dimensão,
mas são espíritos ainda muito rudes, né? E tem necessidade de passar por esse tipo de situação para vivenciar, experimentar, e é quase que uma encarnação compulsória. Eles se sentem, na verdade, obrigados a passar por esse tipo de situação, na falta de tudo, para realmente, né, porque é o patamar de cada um, é o sistema evolutivo de cada um. Né? Porque existem, por exemplo, então, nós estamos falando dessa miséria, nós podemos falar na situação de pessoas que vivem, por exemplo, nas favelas, né? E não aquelas favelas mais organizadas, onde já existem até construções de tijolo, areia e cimento, enfim. Não, estou falando daqueles casebres que se colocam, aquelas verdadeiras vilas que se formam embaixo dos pontilhões, por exemplo, nas grandes cidades. Isso está no mundo todo, não pense que é só aqui, não. Outro dia mesmo eu vi uma reportagem pela internet, porque isso não passa na televisão, né? Do rio, esqueci o nome do rio lá de Paris, é o Sena, né? Isso, o rio Sena. Então, as margens do rio Sena, que ele é todo cimentado, enfim, tem lá uma verdadeira favela nas margens do rio Sena, em plena Paris. Então, isso é coisa do mundo todo, né? Então, essas situações, né, de viver nessa promiscuidade, nessas formações, é que eu estou dizendo aí que se enquadram aqueles espíritos que têm praticamente uma encarnação compulsória para vivenciar essas experiências mais rudes. Mas mesmo assim você vê que mesmo dentro desses lugares, você pode encontrar espíritos que não se manifestam, não se comportam, não têm a sua performance de vida igualzinha a maioria. Em geral, eles têm emprego, vivem ali por uma situação momentânea, mas quando pode, sai desse tipo de situação. Existe aquele que, né, é mais abastado, existe então aquele espírito mais conformado com a sua situação de humildade, são trabalhadores, em geral trabalhadores de mão de obra pesada, né? Que trabalham aí nas grandes cidades, nas indústrias, enfim, nos trabalhos mais pesados, e que se contentam com aquele salário, vivem a sua vida modesta, humilde e se preocupam simplesmente com a sobrevivência da família e está tudo certo. Esses são cidadãos, são espíritos que reencarnam, em geral, com a consciência de que devem experimentar essa situação, de ter a consciência, ser lúcido no sentido de que precisa evoluir, quer dar uma condição melhor para os filhos e tal, mas se acomoda, né? Não que se acomoda, mas aceita aquele tipo de situação que vive, mas leva a sua vida de forma honesta, é trabalhador, cuida da família, etc. e tal. Então são situações impostas pelos próprios espíritos. Por quê? Porque em geral nas encarnações anteriores tiveram abundância financeira e fizeram do dinheiro exatamente uma ferramenta de poder e acabaram exagerando na característica de ter o poder nas mãos, né? E existem aqueles que nós estamos mais enquadrados e que estão me ouvindo aqui na linha da classe média, né? Aquele sujeito que é classe média, é um sujeito estudado, fez faculdade, etc., mas vive lutando com a falta de dinheiro. E é nessa categoria que eu quero mais me incluir, porque são pessoas que nos assistem, são pessoas que estão na busca de uma melhora de comportamento espiritual como ser encarnado, buscando a sua evolução. Então, em geral, as pessoas que estão sempre correndo atrás de dinheiro e que se queixam, né? Em geral, porque cada caso é um caso, não existe regra, mas em geral o que a gente se percebe no mundo de hoje em dia, é que a humanidade se deixou levar pela influência do mecanismo de controle, que acaba dizendo para a gente, principalmente de classe média, né, que você tem que ser o melhor, você tem que ter tudo, você tem que ter status. E status no mundo de hoje
só é possível com dinheiro, porque é uma situação de ostentação, né? Então você não quer ter um Fusquinha para trabalhar, você quer ter logo um Mercedes, né? E como você tem capacidade, tem oportunidade de mercado, pode até ganhar mais dinheiro do que o cidadão comum, tem grandes oportunidades, você se lança a isso com o objetivo de ganhar o dinheiro para construir esse status. E aí é que tem a falta de dinheiro, né? Quando você tem a necessidade de correr atrás do dinheiro para se fixar numa determinada posição de status. E esse é o grande problema. Essas pessoas, em geral, quando estão nessa disputa do poder, de estar sempre na frente, comprar o carro melhor, enfim, morar no bairro melhor, ter uma casa maior, etc., né? Nessa conquista do status, essas pessoas esquecem da gratidão. E esse é o ponto que eu quero te mostrar. Se você está aqui me assistindo e está vivenciando a experiência da falta de dinheiro, eu faço essa pergunta para você. No lugar de você estar preocupado em correr atrás do dinheiro para pagar as suas contas, observe dessas contas que você tem, quantas delas, quantas não investimento, mas quantos compromissos financeiros que você acabou trazendo para a sua vida que não são extremamente necessários, né? E é exatamente esse caminho da busca do conforto, porque a modernidade que a vida nos traz, da tecnologia, né, nos traz exatamente essa necessidade de você ter o extremo conforto, absoluto conforto, né? Nós chegamos ao cúmulo de hoje em dia de comprar abridor de lata elétrico, que é para não fazer força, né? Enfim, o luxo e o comodismo nos leva a firmar compromissos financeiros muito além da nossa capacidade. Você trabalha sempre no limite, né? E fazendo isso, a gente em geral se esquece de agradecer o que tem. E um dos atributos da prosperidade, uma das frequências vibratórias que te faz estar na prosperidade, é exatamente quando você já atinge um ponto que você consegue não sentir necessidade do dinheiro, nem lembrar que o dinheiro existe no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, na sua performance de vida. Você está tão envolvido em viver e ser feliz que você esquece que necessita de dinheiro. Então, isso é quando você começa, por exemplo, a ter aquela noção de se preocupar com o próximo. Quando você tem a sua atenção voltada para o próximo e se sente muito feliz em ajudar o próximo, né, você não está pensando naquela possibilidade que você precisa angariar dinheiro para guardar dinheiro porque você tem algum tipo de necessidade futura que você está criando e tem que ter a prevenção de evitar um problema maior. Então, quando você está dirigido a ajudar o próximo, você está esquecendo de você e, portanto, você está esquecendo da luxúria, você está esquecendo do comodismo, do conforto, porque você se predispõe a ajudar o próximo. E você ajuda o próximo sempre com aquilo que você tem. Então você passa a valorizar inconscientemente aquilo que você tem, que é para dar para o próximo. Então, um dos conselhos, né, que se é possível a gente dá conselho, que diz conselho, se fosse bom a gente não dava de graça, né? Mas eu tenho uma certa vivência, tenho uma experiência de vida, já passei muito por altos e baixos, né? Já estive à beira da falência algumas vezes na minha vida, e eu sou uma pessoa próspera hoje, com tranquilidade financeira, então eu posso lhe dizer isso. Todas as vezes em que eu estive na falta de dinheiro e que eu quis vivenciar de novo uma nova experiência, sair do buraco e tentar me levantar de novo, a primeira coisa que eu sempre fiz foi a valorizar muito o que eu tinha. Então, de todas as coisas, né? Então eu me via nos planos econômicos do Brasil, que passaram por muitos, né? De repente eu me derrubava como empresário, e eu disse, eu me derrubava, não era o plano que me derrubava, né?
restava um pouco, porque eu vendia tudo para cobrir as dívidas, pagar todo mundo, né? Então aquilo que restava era de extremo valor para mim, porque eu recomeçava exatamente dali. Eu não fazia dívida nova para começar um negócio novo, não. Eu valorizava instintivamente aquilo que eu tinha, que era o que eu tinha, era tudo que eu podia começar. Então aquilo para mim tinha muito valor. Então enquanto eu estava na lembrança de que isso é muito valoroso para mim, porque é o que eu tenho, né? Então eu me lembro de uma ocasião em que eu tinha 3 automóveis, 2 caminhonetes de luxo, mais um automóvel de luxo, mais outro automóvel para a esposa, mais outro para o filho, e que de repente eu me vi numa situação de pegar um carro velho do meu pai, que havia falecido, e o carro estava encostado, e era um Fiatzinho velhinho, a álcool, né? Daqueles que ainda era o sistema que no inverno você tinha que empurrar a ladeira abaixo para ele pegar no tranco, né? Porque era ruim o sistema de álcool na época, né? E eu tive que fazer uso desse Fiat que estava lá encostado, que era um carro muito velho, tinha dinheiro suficiente para dar uma reformadinha nele, e foi com ele que eu refiz a vida. Fiquei com esse Fiat 4 anos, nunca mais vendi esse Fiat, porque simbolizou muito para mim, eu acabei dando para um sobrinho. E porque simbolizou muito para mim, porque todas as vezes que eu via o Fiat, eu me lembrava de quanto eu era grato, né? Por ter aquele carro para andar que me levava em qualquer lugar, e que 6 meses antes, eu não ia em qualquer lugar com qualquer automóvel, eu escolhia o automóvel para ir no lugar. Por quê? Só por status. Porque tanto um carro de luxo como aquele Fiat me levava no mesmo lugar. Então, a frequência vibratória, como você sente as coisas que você tem, é que faz você correr atrás do dinheiro ou simplesmente estar na abundância. Se você gostou desse tema, dá um like para nós aí e deixa o seu comentário, é muito importante para nós.